Deus é Deus. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Deus Emanuel, Jeová Jiré, Deus da provisão. Amém? Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Que Deus você crê. Queridos, vamos comigo ali em Atos, por favor. Eu vou estar falando um pouquinho de Atos, porque Atos dos Apóstolos é um livro inacabado, é um livro que não acabou ainda. E Atos, né, pela teologia, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E ele está bem testificando mesmo que é de Lucas, porque ele está muito bem explicado. E Lucas, ele escreve dessa forma mesmo, escrevia dessa forma mesmo. Nós vamos aqui em Atos e nós vamos ver o seguinte. Quando, queridos, os discípulos andavam com Jesus e de repente, eles andavam tão com Jesus, ali em Atos 1, eles andavam com Jesus e eles viram Jesus morrer, eles foram para casa triste lá e de repente Jesus apareceu para eles, ficou ali 40 dias ali ressurreto, ali andando com eles e mostrando ainda para eles que tudo que Jesus havia falado aconteceu. E aí eles pegaram uma força tão grande, lá em Atos 1, você está aí comigo? Ih, amém fraco, 1:10, coloca aí. Aí de repente ele passou todo o tempo aí com os discípulos, 1:10, ele passou os tempos ali com os discípulos, e de repente ele disse assim, olha, mais uma vez eu estou cumprindo o que eu digo. Eu vim para a terra, eu nasci aqui, eu morri aqui, né, na cruz do Calvário, eu fiz muitos sinais, eu ressuscitei, eu estou aqui, mas eu preciso subir. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis de junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. 11, por favor. E os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós, ele foi elevado para o céu. Esse também há de vir assim, como do céu viste ir. Então os discípulos disseram, poxa vida, tudo que ele falou, ele cumpriu. Ele veio, fez os milagres, ele ressuscitou depois, e depois ficou aqui conosco, e agora ele está indo para cima, como ele disse que ele ia junto do Pai. Tudo que Jesus fala para você é verdade e ele cumpre, amém, gente? E no 1:14, você pode passar 1:14 também, que, vamos lá no 1:14, Otávio, para nós chegar onde que a gente... Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Diga comigo, em oração. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Deixa aí. Depois que ele subiu, ele foi, eles viram, olharam para cima e Jesus, olha, subindo. Eles voltaram para uma casa lá de Maria e continuaram em oração. Esse é o segredo, amado. Unânimes em oração. Eles não foram para lado nenhum, eles foram orar. Depois em Atos 2, Jesus disse, olha, ficais aí, até que do alto eu vou revestir vocês de poder, de autoridade, o Espírito Santo vai descer sobre vós, e a partir daí sim, vocês podem sair, vocês podem fazer os milagres, vocês podem andar para um lado e para outro, e falar de mim. E foi isso que aconteceu em Atos 2, Otávio, pode passar. Deus veio e se derramou. Jesus derramou. Por isso que Jesus disse assim, ó, eu tenho que subir, senão eu não posso entrar em vocês. E ele subiu, e automaticamente ali em Atos 2, você tem ali o poder, a plenitude do Espírito Santo dentro de cada um. E em seguida disso, Pedro, eles ficaram tão embriagados, eles ficaram tão atônitos, eles davam pulo, eles davam grito, falavam em outras línguas de fogo repartida. E aí o pessoal começou a dizer assim, ei, vocês estão bêbados? Vocês estão o quê? Vocês estão loucos? E Pedro se levantou. Pedro se levantou e disse, não tem ninguém louco aqui e nem bêbado. Mas eu vou contar o que aconteceu. Esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que passou aqui por nós, fez milhares e milhares de milagres. Esse Jesus que foi para a cruz, esse Jesus que ressuscitou, ficou entre nós ressurreto, apareceu entre nós ressurreto. Esse Jesus subiu ao céu e agora ele mandou lá do céu poder e autoridade. Quem está aí? E Pedro começou a se defender, a defender Jesus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, Sandra, uma pessoa que realmente está encarnada com Cristo, uma pessoa não deixa ninguém falar de Jesus. Ou não deixa ninguém falar
do poder de Deus ou camuflar qualquer coisa. Porque a pessoa cheia de Deus, o que ela mais vai fazer nessa terra é defender o nome de Jesus. E Pedro ousadamente falava: olha, esse Jesus que vocês estão dizendo que nós estamos loucos, que vocês estão blasfemando, esse Jesus que vocês botaram na cruz, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele hoje mora dentro de nós. Por isso que nós estamos felizes, por isso que nós estamos berrando desse jeito, por isso que nós estamos com essa coragem toda. É por isso que às vezes eu percebo na igreja, e quando eu digo igreja, não digo só nascente, aonde que eu saio por aí para pregar, ministrar, aonde que eu estou, eu vejo que a igreja está com Jesus tão parado dentro de si, está com Jesus que, parece que esse Jesus não tem ousadia. Deixa eu te dizer, o primeiro discurso, não foi nem pregação, foi um discurso de Pedro. Porque não dava nem para ele pregar a palavra, porque estava todo mundo discordando, a maioria estava discordando do que ele dizia. Então ele teve que discursar quem era Jesus. Só, Sandro, que a fé e ousadia de Pedro, a convicção, presta atenção no que a pastora está dizendo nessa noite, o brilho nos olhos de Pedro, a ousadia, a alegria de servir o Senhor e de fazer parte agora do corpo de Cristo, era tão notório, brilhava os olhos dele de tal maneira, brilhava de tal maneira, que no primeiro discurso de Pedro, depois que ele recebeu o poder do alto, 3.000 almas se dobraram a Jesus. Por quê, pastor? Se nós vivemos num mundo de bilhões e bilhões de pessoas, se nós vivemos cercado de pessoas, e será por quê que essas pessoas não se dobram a Jesus, como se dobraram naquele dia com Pedro? Eu posso te falar o que Deus falou para mim. Nós não estamos apaixonados por Cristo da forma que temos que ser apaixonados. Não brilha os nossos olhos quando nós falamos de Jesus para alguém. Ou pior ainda, não temos falado de Jesus, não temos defendido Jesus, porque, queridos, se a paixão não está dentro de você, por esse Jesus ressurreto, por esse Jesus que subiu, por esse Jesus que o mesmo que subiu vai voltar, se essa convicção do céu não estiver dentro de cada um de nós, como que as pessoas vão se apaixonar por Jesus? Mas essa não é a minha pregação, é uma introdução. Vamos para Atos 3? Aleluia! Disse o teu irmão aí, tu te alegra, cabra? Cabra, diga para ele, cabra, te alegra aí? Pastora, tu não sabe. Querida, eu não quero saber. Eu só quero saber que Jesus veio à terra, nasceu no ventre de Maria, ficou 33 anos aqui, ensinou todos os apóstolos, fez milagres tremendamente, ressuscitou, triunfou sobre a cruz. E outra coisa, depois de ressurreto apareceu aos 12, e os 11, aliás, e eles contaminaram a terra até o dia de hoje com essa paixão por Jesus. Eles se apaixonaram de tal forma que eu e você hoje somos frutos dessa paixão deles. Querido, eu preciso, revolucionar a minha geração. Se eu nasci para não revolucionar e não fazer a diferença, se eu nasci em Cristo para não fazer a diferença nessa terra, eu te digo uma coisa, eu peço que o Senhor me leve porque eu sou um peso morto. Mas Atos 3, eles estavam indo, sabe aonde? Pedro e João estavam indo ao templo para oração, a hora nona. Há um pouco de divergência, dizem que é 3 da tarde, dizem que é às 6 da tarde. Eu não vou discutir horário, eu não quero nem saber de discutir teologia. O que eu quero saber é que eles estavam indo ao templo para orar. E aqui, querido, eu quero trazer algo para ti nessa noite, e para mim também. Eles não estavam unidos para jogar. Eles não estavam unidos para ir para uma festa. Eles não estavam unidos para comer uma pizza.
Eles não estavam unidos só nessas horas. Não que nós não devemos ter companheiro de jogo, companheiro de pizza, companheiro de mesa. Não. Mas nós devemos ter o nosso companheiro de oração. Quem é o teu companheiro de oração? Você trabalhador nessa casa, você tem um companheiro de oração? Os 2 obreiros ali, os 2 discípulos, os 2 apóstolos, estavam indo ao templo para orar. Pastora, eu agora recebi o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso mais ir ao templo para orar. Isso tem sido fracasso de muitas pessoas. Pastor, eu oro em casa. Para que igreja? Não, querido. Eles também já tinham recebido o poder e autoridade do Senhor. Estavam cheios da presença de Deus. Pedro tinha acabado de ganhar, ele e os discípulos, 3.000 almas. E ele estava indo para o templo para orar. A igreja está aberta aqui, querido, das 9 da manhã às 7 da noite. Você tem vindo ao templo para orar? Você tem um companheiro de oração? Não, eu tenho um companheiro de futebol. Eu tenho um companheiro para mesa, para pizza. Eu tenho um companheiro para fofocar, falar mal dos outros. Eu tenho um companheiro para discutir e desnudar a vida de alguém. Mas eu não tenho companheiro de oração. E aí nós queremos poder e autoridade. Nós queremos ter poder e autoridade. Nós queremos ganhar almas para Jesus. Nós queremos que o coxo ande, que o surdo escute. Mas a gente não ora. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus subiu, eles estavam unidos em oração. E depois que eles ganharam 3.000 almas, eles estavam unidos em oração. Você como casal, você ora? Você lê a Bíblia? Se não tem como casal, você tem uma parceira de oração? Você tem um parceiro que você diz, olha, vamos se ligar, e uma vez por semana nós vamos ao templo, não para pedir, não para chorar, não para cantar, mas nós vamos ao templo para orar. Eu te desafio nessa noite. Nós estamos aqui todos os dias, eu te desafio você a entrar por essa porta com alguém e vir para a igreja orar. Faça isso pelo menos 3 meses da tua vida. Tu vai ver se a tua vida não vai ter uma reversão, não vai ter uma mudança radical. Você vai ver. Não, eu vou visitar o fulano, eu vou isso. Nada disso pode superar o teu tempo de oração. Então, ir para o templo para orar não está fora de moda. Ok, gente? Não está fora de moda, porque eles já tinham recebido o poder e o Espírito Santo já estavam dentro dele. E eles tinham aprendido com Jesus que deviam estar orando, ir no templo orar. Mas, querido, nessa hora que ele foi no templo orar, muitas vezes a gente não vem ao templo orar, sabe, Paulo Júnior? Porque está tudo bem com a nossa vida, está tudo tranquilo. Vou no culto na quarta, quando dá eu vou no sábado. Fazer o quê, né? Está tudo certo. Mas nesse dia que eles foram para o templo orar, e eles não iam, um dia sim, um dia não, eles iam sempre. Os estudiosos dizem que eles iam de manhã, de tarde e de noite. Eles iam no templo orar. E numa ida dessa no templo orar, eles encontraram alguém na porta do templo. Eles encontraram uma pessoa na porta do templo. Quantas vezes, querido, que pelo teu egoísmo tu diz, eu não preciso, eu não vou, já orei em casa. E tem alguém na porta do templo para você ajudar, nessa hora que Deus te manda orar. Tinha alguém, seu Cláudio, na porta do templo de Formosa. E esse coxo, ele estava na porta do templo, a palavra do Senhor diz, pode ir continuando, viu, amado, na leitura. A palavra de Deus diz que esse moço estava ali há muito tempo. Os estudiosos na teologia grega dizem que eles estavam há 40 anos, ele fazia a mesma coisa. E ele estava na porta do templo. Eu te pergunto, aqueles que levaram ele na porta do templo, por que não colocaram ele dentro do templo? Muitas pessoas só ficam na porta do templo, na porta da presença.
Muitas pessoas não querem se envolver completamente, não querem entrar no templo, porque o templo exige compromisso. O templo exige renúncia. Mas tem muitas pessoas que só ficam na porta, não querem se compromissar com Deus. Não querem. E ele estava na porta do templo. E João e Pedro, os dois passaram ali, naquele dia. Todos os dias tinha alguém que colocava ele na porta do templo. Querido, se eu não me engano, em Lucas, acho que eu nem anotei o local, mas eu acho que eu lembro o local. Em Lucas 5,17, tinha uma situação parecida. Tinha um paralítico. Esse paralítico, ele queria ser curado. Ele tinha desejo de ser curado. E aí eles tentaram colocar esse paralítico numa casa em que Jesus estava. Mas essa casa estava tão cheia. Mas o paralítico disse, não, hoje eu falo com Jesus. Hoje eu não quero esmola nenhuma, hoje eu quero Jesus. E estava tão cheia aquela casa. Lucas 5,17. Estava tão cheia aquela casa. Sabe o que aquelas pessoas que estavam transportando aquele paralítico fizeram? Pegaram uma corda. Eu não sei qual a dificuldade que tiveram. Eu não sei o que fizeram, se amarraram o paralítico na cama. Eu não sei. Mas você que trabalha com obra sabe que é muito difícil. Pegar um aleijado numa cama e subir para um telhado e colocar entre as telhas e colocar ele no centro aonde que Jesus estava. Querido, nós não podemos medir esforços para salvar e curar pessoas aleijadas, deficientes emocionais, físicas. Mas por que o templo aqui de Formosa, de Atos 3, esse cara se contentava de ficar na porta? Talvez, querida, tuas finanças estão na porta do templo. Talvez a tua vida de relacionamento, ela está na porta do templo. Talvez a tua vida espiritual, ministerial, está só na porta do templo. Talvez o teu casamento está na porta do templo. Não entrou no templo onde se acontece oração, milagre, renúncia. Talvez você está aqui olhando para mim nessa noite. Tu me perdoe a ousadia que eu tenho no espírito. Talvez você tenha se contentado com as esmolas que vão passando e vão te deixando há 40 anos. Eu não sei quanto tempo você vive de esmola. Porque Jesus não morreu naquela cruz. E eu sinto a presença de Deus ao falar isso para ti. Jesus não morreu naquela cruz para que tu vive de esmola, mendigando a atenção de alguém, mendigando financeiramente. Aquele homem todo estava tão acostumado com as esmolas, que quando ele viu Pedro e João passar, mais uma vez ele disse, ei, tens alguma coisa aí para me dar? Você pode me dar uma esmola? Tem gente que vem para a igreja só querendo esmola. Se contenta com esmola. Porque não quer ter uma entrega, não quer ter uma renúncia. Não quer pedir, olha, socorro, me coloca dentro do templo. Talvez você entrou aqui nessa noite para ter uma esmola. Ei, Deus está falando contigo nessa noite. Mas o Senhor não quer te dar esmola. O Senhor quer que tu entre dentro da presença dEle, do templo. O Senhor tem algo mais. Ei, chega de esmola na tua vida. Porque esmola você não precisa renunciar nada. Você come das migalhas da mesa. Se me dão, não sei se o dia hoje está bom, não está bom. Ah, não sei. Tem gente que precisa parar de pedir esmola, espiritualmente falando, e deixar o que tem que deixar, e entrar para dentro do templo. Quem está aí? E Pedro, cheio do poder de Deus, olhou para aquele homem com misericórdia. O Pedro disse, eu te amo tanto,
Eu te amo tanto que eu não vou te dar esmola nenhuma. Porque, querido, tem muita gente do teu lado que adora te dar esmola. Que adora te puxar igual um de cabresto, te dando esmola, te dando de conta-gota as coisas. Pedro disse, eu não te dou esmola nenhuma. Até porque é o seguinte, coxo, não sei o nome, era tão, amados, era tão insignificante aquela pessoa naquela porta da igreja, do templo. Era tão insignificante. Passava tanta gente ali, que nem o nome dele a Bíblia relata. Sabe, queridos, talvez assim você se sente aqui dentro. Um insignificante. E tem passado muita gente por ti já. Muitas pessoas por ti já. Até algumas te jogaram uma esmolinha na lata. E você até foi lá e comprou um pão. E no outro dia você comprou mais um pão. E no outro dia você conseguiu tomar um copo de leite. Mas não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso que o Senhor tem para os filhos de Deus. Não é migalha. Eu não sei, querido, de repente você tem estado na porta do templo, porque tua boca tem falado coisas que não devia falar. Talvez você não consiga entrar dentro do templo, porque no templo, Isaías 36, não, Ezequiel 36 fala que o Senhor verifica a santidade. O Senhor, Ele verifica. Ele verifica. Ele observa. Ele olha a santidade da pessoa. Talvez você não conseguiu ainda entrar dentro do templo, porque tu és coxo na tua santidade. Ele olhou para Pedro e diz, me dá uma esmola. Pedro fitou os olhos. Viste como eu disse que quando Jesus está presente na nossa vida, a gente consegue ver nos olhos. A gente consegue ver nos olhos das pessoas quando elas são apaixonadas por Jesus. A gente consegue ver a ousadia, a paixão nos olhos. Olharam para os olhos de Pedro. Pedro disse, olha para mim, para os meus olhos. Você tem coragem? De alguém que está precisando de ajuda? Você dizer assim, olha para os meus olhos. Olha o Jesus que eu sirvo. Olha o poder que Ele me outorgou. Olha o que eu vou fazer contigo. Porque prata e ouro eu não tenho. Mas eu tenho levanta e anda. Levanta e anda. Ei, eu estou perguntando para alguém nessa noite que Deus manda te dizer. As pessoas têm olhado nos teus olhos e têm visto o quê? Prata e ouro? Ou levanta e anda? Porque, dona Eva, não é com prata e ouro que se consegue o levanta e anda. O levanta e anda, Marlon, se consegue na oração. Disse-lhe Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Jesus está dizendo para ti nessa noite, não é Cidinha, não é João, não é Ritinha, não é Maria, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, levanta e anda. Não é no nome do teu marido, não é no nome da tua esposa, não é no nome do teu filho, é no nome de Jesus. Levanta e anda. Você pode aplaudir o Senhor? Oh! Aleluia! Tu vai dar ordem, finanças, levanta e anda no nome de Jesus. Relacionamento, levanta e anda no nome de Jesus. Quantas coisas estão paradas na tua vida, atrofiadas na tua vida, porque falta ousadia, intrepidez, falta saber quem tu serve, quem mora dentro de ti. Você tem que dar ordens, sementes, nasça, levante, ande,
Queridos, nessa manhã, quando eu acordei, eu fui para o sol. Quando eu vi o sol, eu fui para o sol. Porque sol é bom, né? Igual bebê, né? Sol. A mãe estava pegando sol, eu fui junto. E eu estava com uma palavra pronta para essa noite. Que está em Ezequiel também. E Deus me levou aqui porque Ele trouxe alguém nessa noite que precisa levantar e andar. E não andar em nome de pastor, em nome disso, em nome daquilo, em nome de sabedoria humana. Porque Pedro era iletrado. Pedro mal sabia ler. Tem muita gente querendo estudar muito, se aperfeiçoar muito. Mas não é isso, querido, que vai fazer andar a sua vida. Não é muito estudo. É enfado e aflição de espírito quando há muito estudo. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem muita gente atrás da letra, atrás de sabedoria humana. E os casamentos estão coxos. As finanças estão coxas. Os relacionamentos estão coxos. A vida ministerial está coxa. Eu não tenho. Mas eu tenho algo mais importante, disse Pedro, do que prata e ouro. Pedro era tão apaixonado, Cleonice, por Jesus, que ele considerava toda a prata e todo o ouro dessa terra inferior, muito inferior ao que ele tinha dentro dele, que era Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, querido, está na hora da igreja, noiva de Cristo, se voltar para essas coisas. Pode passar, Otávio. Nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés artelhos, e artelhos se firmaram. Querido, de repente você nessa noite está precisando de uma mão que te levante. Talvez você está no lado do coxo nessa noite. Querido, quem conhece o teu interior é o Senhor. Talvez você está nesse lado do coxo, que você precisa de uma mão que te levante. Mas o Senhor está aqui. Talvez você, aquela outra pessoa, é Pedro, que vai estender a mão para outra pessoa se levantar. Mas nós precisamos agir de alguma maneira. Nós precisamos fazer. Querido, e coxo não é um paralítico. Há uma diferença entre coxo e paralítico. Coxo é uma pessoa que ela tem todos os membros atrofiados, e isso era de nascença, era uma coisa que ele não ficou de repente numa paralisia, ele não mexia algumas coisas. Talvez tem área da tua vida que está coxa, mas talvez tem pessoas que estão aqui olhando para mim e dizem assim: olha, se eu for observar a minha vida, eu estou coxa por inteiro. Querido, não, a lesão não importa. Como você está não importa. O que importa é você crer que Deus quer te colocar dentro do templo e quer te tirar dessa coxidão. Imediatamente, seus pés e artelhos se firmaram. Será que essa não é a noite de você se firmar naquilo que o Senhor tem te chamado? Será que nessa noite não é a noite em que tu vai firmar aquilo que estava manco, aquilo que estava atrofiado? Será que essa não é a noite que o Senhor te chamou para estar nesse lugar? E não importa a tua atrofia, diz o Senhor, eu quero te dar a mão nessa noite, eu quero te firmar sobre os seus pés. Você não precisa se firmar em cima de pé de ninguém. Porque se nós precisássemos de pé de alguém, Ele tinha feito muita gente sem pé. Mas pela ousadia eu te digo, você se precisa se firmar em cima dos seus pés. Porque quem te segura de pé não são os teus pés, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza e está dentro de você. E se firmaram. Talvez outrora Deus já te curou da tua coxidão. Talvez antigamente, ou tu foi num renovo, algum lugar, e Deus já te tirou dessa atrofia, mas você voltou para ela. Queridos, nós precisamos ser reestruturados de uma forma de não voltar mais naquela posição no qual o diabo nos mantinha preso. No qual o demônio nos mantinha preso. Às vezes,
Você, quando veio para Jesus, você era atrofiado na tua mente. Depressão. Satanás, ele te usava de tal forma que você só tomava remédios e dormia. Talvez você era atrofiado no vício. Você só ficava feliz num copo de cerveja. Talvez nas drogas. Mas a partir do momento que Deus te firmou, você não pode mais voltar na condição de antes. E sabe o que aconteceu com ele? Pode passar. Diga para o teu irmão, estude a Bíblia. Quando você lê a Bíblia com fé, você se levanta. E dando ele um salto, ele pôs de pé. Gente, Deus não quer que tu vá levantando devagarinho. Ai, não sei se eu levanto. Será? Não. Mas vou levantar? Como? Deus está querendo que tu dê um salto em cima dessa tua atrofia nessa noite. Ei, um salto é muito mais além do que se levantar, Marli. Um salto é muito mais além. E só quem está te dando força para tu dar um salto é Deus. Você pode dar um salto. Você não vai cair. Você não vai ficar manco ou manca. Você pode dar um salto sim. É Deus que está mandando. Salta de cima dessa desgraça. Salta de cima dessa mesmice. De fazer de conta que é crente. Mas a vida não diz nada disso. Porque, queridos, quando Pedro disse eu não tenho prata nem ouro, ele estava dizendo eu não tenho dinheiro, e daí? Porque tem gente que pensa que passar uma situação financeira difícil já está complicado. Deus não está. Deus não disse que estaria se você fosse rico ou pobre. Deus disse simplesmente que estaria contigo. Dá um salto. E ele começou a andar. Diga para o teu irmão do lado, está na hora de você pular e andar. Porque tem situação aqui, e novamente eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Ei, presta atenção. Presta atenção que Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Eu não quero nem saber se você vai entender ou não. Mas tem situação aqui Deus me falando, que se você não der um pulo rápido, você nunca mais sai desse lugar. Deus está mandando dizer para alguém nessa noite, tu tem que pular rápido dessa situação de coxidão. Senão tu corre o risco de Pedro e João não passar mais por ali. Eu fico tão feliz quando Deus fala, porque eu não escrevi nada do que eu estou falando. Eu só tenho o compromisso de estudar a palavra, o resto Deus faz. E Deus me faz lembrar. Tu tem que saltar. Tu tem que dar um pulo nessa noite. Dessa situação em que você está presa. E começar a andar. Tu não vai dar um salto e vai ficar parado. Não é isso que Deus está falando. Você sabe, queridos? A minha mãe vive dizendo para mim. Sei o que acontece com essa menina. Ela me chama de menina, é coisa de mãe, tá, gente? Vocês não precisam rir. Mãe e os filhos sempre são criança. Verdade ou não é? Eu sei que eu tenho um barbado lá e eu chamo de criança. Eu não sei o que acontece com essa menina. Ela já acorda numa força total, ela já sai, ela já vai. E essa perna não te dói? E essa cirurgia não te dói? Dói nada, mãe. Quem me colocou de pé foi o Senhor. Quem me fez saltar foi o Senhor. E Ele me deu uma ordem, salta e anda. Ei, salta e anda. Querido, fala assim, igual a pastora, assim, bem poético para o teu vizinho. Salta e anda. Poético. Você não sabe fazer poesia. Salta e anda. Olha para trás e diz, salta e anda. Agora dedo de profeta, assim, para ele. Ou tu quer ficar coxo? Salta e anda. Mas olha só, vão dizer o quê? Eu estava até ontem ali na Porta Formosa, 40 anos. Deus está lá perguntando há quanto tempo tu está coxo?
Deus está lá perguntando há quanto tempo tu está com essa situação? Deus está lá perguntando a tua situação. Foi lá Pedro e fez um histórico lá do coxo, olha, mas o que o médico disse? Mas vem cá, eu acho que o teu problema, porque às vezes a gente dá uma de médico. Sabe Deus, o médico falou isso, e a gente vai na história e quer que convencer Deus que vamos continuar coxo. Por isso que eu sempre digo nos meus renovos que eu faço lá, que a gente vai junto, que Deus não trabalha com vítima. Enquanto você se sentir vítima, você está um coxo e você não sai daquilo ali. Porque Deus não trabalha com vítima, sabe por quê? Porque não tem justificativa. Ele já morreu na cruz do Calvário, ele já venceu a nossa morte, a saúde, ele venceu tudo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então para de choramingar. Ele pôs-se em pé e começou a andar. Querido, nenhum coxo vai conseguir entrar no templo se não tiver a ajuda de alguém. Talvez você está na beira da porta e não consegue entrar porque você não tem a força, você não tem pedido ajuda para o Espírito Santo. Esse moço, ele precisava de alguém para colocar ele dentro do templo. Talvez você está aqui orando por alguém, por uma pessoa, e essa pessoa precisa de você para ela entrar no templo. Sabe, queridos, deixa eu falar para alguém também nessa noite. Deus está só mandando um recado assim, né? Adianta nada você que está olhando aqui para mim, buscar só a tua salvação. Buscar só por você. Só por você. Deus tem alguém que, se você tiver um companheiro de oração, uma companheira de oração, e vir o templo orar, e vir buscar a Deus, e buscar a santidade, e buscar força em Deus, essa pessoa que está coxo lá fora, talvez há anos, essa pessoa está amarrada por Satanás há anos, e talvez num dia desses que você vai vir orar, Deus vai fazer uma maravilha tão grande nessa pessoa, e vai soltar essa pessoa. Mas lembra, eles estavam indo ao templo orar. Eles não estavam por aí fazendo qualquer coisa. E ele entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você imagina uma pessoa agora, fecha os teus olhos, que precisa ser solta pelo poder do Espírito Santo. Imagina essa pessoa que você sabe que está com o casamento destruído, finanças destruídas, amarrada pelo orgulho, pela soberba, numa falsa religião. Deus quer que tu se junta com alguém em oração e comece a ir ao templo orar, que Deus vai tirar essa pessoa da porta do templo e vai colocar dentro do templo. E essa pessoa vai sentar do teu lado, vai louvar a Deus, vai adorar, vai dar glória a Deus contigo, e vocês vão servir no mesmo espírito e na mesma ousadia. Quem crê comigo? Querida, eu te motivo nessa noite, pode passar o 10, eu estou encerrando, o 8, o 9. Eu te motivo nessa noite a voltar para Atos 3:1, achar uma companheira de oração. E vocês ligarem na terra a vitória. Achar um companheiro de oração. E vocês orarem. E essa pessoa trazer revelação, e você trazer revelação. Mas não é para bater papo, é para orar. Está na hora da gente ter o nosso companheiro de oração. Está na hora da gente unir em oração. Para que os milagres aconteçam. Para que as nossas famílias se rendam ao Senhor. Para que aquele drogado se rende ao Senhor. Para que o teu casamento seja do Senhor. Para que as tuas finanças sejam do Senhor. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar, pode botar o 10, reconhecia-se como mesmo ele estivera sentado a pedir esmola da porta formosa do templo. E todos ficaram cheios, pasmo e assombro pelo que lhe
acontecer. Tem gente, querido, que acha que as pessoas vão se mover simplesmente porque tu trocou de carro. Tem gente que acha que as pessoas vão reconhecer Deus na sua vida porque tu está andando mais bem vestido agora. Ou talvez você parou de fumar ou qualquer coisa. Não, querido, está na hora de nós como obreiros, como servos do Senhor, como pessoas que vêm à casa do Senhor, como se dizem apóstolos do Senhor, discípulos do Senhor, está na hora de você ter dentro de você o levante e ande, de tal forma, de tão ousado, ter uma coragem, ter um brilho no olho, que as pessoas vão ficar todo pasma, uma multidão vai querer seguir Jesus, porque vê isso em você, o poder, a autoridade, a graça, a ousadia. Tem muita gente que quer que as pessoas entrem no templo, simplesmente porque está de perfume. Você sabe, querida, tem pessoas olhando para mim aqui que nem elas seguiriam elas mesmas. Nem ela seguiria ela mesma. Se você não se segue, como é que alguém vai seguir você? Qual é o brilho, qual é a ousadia, qual é a força, qual é a coragem, quais os milagres que você já fez na tua vida, para que as pessoas reconheçam Jesus em você e queiram esse Jesus? Talvez é você que precisa entrar no templo essa noite. No templo da presença do Senhor. Na coragem, na ousadia, na graça. Sabe, querido, não tem crise para mim. Eu amo Jesus de tal maneira que Ele não sai dos meus olhos. Não importa se Satanás tenta me fazer olhar para declínios, vales. Se Satanás tenta me inclinar para olhar coisas adversas, eu digo, não adianta, Satanás, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que elevar os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Recapitulando, você é aquele que vai para a oração no templo? Ou você é aquele que fica na porta do templo? Se contentando com as esmolas. Nós temos dois tipos de pessoa aqui nessa noite, nessa passagem. E nós temos dois tipos de igreja sentada olhando para mim. Aquela que se contenta com as migalhas, se contenta com as esmolas e crê em pessoas que não pode ajudar. Só Jesus pode te ajudar. E deixa eu dizer mais uma vez antes de entregar para o moço. Jesus não precisa de ajudante. Ele se basta. Jesus não precisa de Maria, não precisa de ninguém. Jesus é o cara. Ele pode todas as coisas. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante e ande.